Você já se pegou lendo ou estudando algo por horas e horas e depois, na hora que você percebeu, você não lembrava praticamente nem uma vírgula ou um ponto? Acho que a gente pode descobrir o porquê. Sempre que eu penso na palavra estudar, eu acho que eu me remeto muito à minha época de faculdade. A época da escola não tanto, mas na faculdade eu via que era muito desafiador, que os temas eram complexos, era difícil assimilar o conteúdo, muitas vezes o professor não estava preocupado em passar o conteúdo, na verdade a maioria das vezes, e o grande ponto é que essa palavra estudar é muito complexa, porque ela acaba sendo aplicada em tudo na vida. Sempre que a gente vai aprender alguma coisa nova, a gente está estudando, a gente está assimilando conhecimento. Sempre que eu penso em estudo, eu gosto de dividir isso em dois pilares. Eu acho que os dois pilares que eles estão relacionados a qualquer conhecimento que a gente adquire, eles estão relacionados principalmente à absorção de um conteúdo e depois à memorização desse conteúdo. Então eu acho que o primeiro ponto é você entender como você absorve esse conteúdo da melhor maneira possível. E o segundo, como que você memoriza ele para continuar utilizando nos próximos anos, meses, dias, enfim. Quando que você consegue manter isso na sua memória por mais tempo. Com certeza, quando você ouve falar a palavra absorção, você fala, ah, legal, sei do que ele está falando. Então, absorver o conteúdo, eu sei absorver conteúdo. E na verdade eu percebi que isso é um pouco mais complexo do que parece. Eu percebi durante a faculdade, fazendo alguns testes comigo mesmo, que dependendo do que eu fazia durante uma aula ou durante uma pré-prova, eu absorvi o conteúdo melhor ou pior. Muito provavelmente você nunca ouviu falar o nome desse cara aqui do lado. O nome dele era William Glasser e ele era um psiquiatra norte-americano que estudou muito essa questão de como a gente absorve um conteúdo. E o mais interessante, modéstia à parte, ele descobriu a mesma coisa que eu descobri comigo mesmo. Mas, o que é interessante? Ele fez um estudo onde ele tentou analisar, através de alguns participantes, o quanto a gente absorvia de conteúdo baseado nas tarefas que a gente fazia. E ele criou uma pirâmide que é bem famosa, que era chamada de pirâmide de Glasser. Essa pirâmide ela é quebrada em dois segmentos principais. O primeiro segmento, ela fala de atividades que são passivas. Quando você, por exemplo, está só ouvindo, ou só assistindo uma aula, ou você está lendo um livro. E ele percebeu que dependendo dessas tarefas que você faz, você absorve uma porcentagem do conteúdo. Então você, de fato, quando você está só assistindo, se você pegar 10, 20 minutos depois que você assistiu uma aula, muito provavelmente você vai acabar não lembrando de praticamente nada. E é o que aconteceu comigo e provavelmente acontece com você. Agora o ponto é, quando você muda para as tarefas que ele coloca na pirâmide como tarefas ativas, essa porcentagem aumenta muito. Então ele começa a mostrar que quando você escreve um conteúdo, ou você está explicando esse conteúdo para outra pessoa, ou até ensinando esse conteúdo, a taxa de absorção é muito maior. E na faculdade eu percebi isso empiricamente falando. Normalmente quando eu estava estudando sozinho, eu acabava retendo uma parte do conteúdo. Quando eu passava para a parte de resumos, eu já absorvia muito mais. E no momento que eu chegava para discutir isso com meus amigos, ou a gente tirava dúvidas juntos, a minha assimilação ela realmente atingia um ápice. Então eu conseguia realmente lembrar de praticamente tudo e eu chegava no ponto de fazer uma prova e lembrar de que página do meu resumo estava determinado conteúdo. Então essa pirâmide eu acho ela bem legal, porque ela dá um direcionamento que talvez a gente ficar só naquela parte passiva não faz tanto sentido se a gente quer assimilar muito conteúdo. E muitas vezes da vida a gente precisa assimilar um conteúdo muito grande e denso, né? Então realmente eu acho que você passa a considerar outras metodologias para absorver melhor o conteúdo. Igual eu falei, no meu caso, eu fiz testes. Eu acho que uma coisa que você tem que fazer é descobrir como você aprende melhor. Eu tinha amigos que, de fato, essa pirâmide ela não era uma regra. Eu tenho amigos que, por exemplo, na parte de só de assistir uma aula, eles assimilavam muito mais conteúdo do que eu fazendo resumo. Só que você tem que descobrir qual que é o método que é melhor para você. Talvez através de um vídeo, talvez através de uma aula na velocidade 2, talvez assistindo uma aula presencial. Então você tem que fazer esse teste e descobrir como que você aprende e absorve melhor. Mas aí beleza, você descobriu agora qual que é o melhor método que você faz para absorver conteúdo. Então, putz, percebi que leitura e depois fazer um resumo é o melhor método para absorver o conteúdo. Será que daqui 2 meses você vai lembrar o que você leu? Provavelmente não. E por que é isso? E aí tem uma outra pessoa que lá no século XIX se perguntou a mesma coisa. E o nome da pessoa que se preocupou com isso lá no século XIX, e talvez a pronúncia esteja errada, era Hermann Ebbinghaus. Ele era um psicólogo alemão e ele ficou bem intrigado sobre como a nossa memória funcionava.
Então ele começou a fazer uma série de testes e experimentos para ver como que a gente absorvia esse conteúdo e depois como que a gente armazenava para puxar essa informação em determinados momentos. Ao longo dos estudos dele, ele fez vários testes que tentavam mostrar, por exemplo, como que a gente puxava um conteúdo depois de determinado tempo, quanto tempo eu demorava para perder um conteúdo que eu havia absorvido e como que a nossa memória ia funcionando ao longo do tempo. Então o estudo dele foi muito revelador para ver como que a nossa mente funciona. O primeiro ponto bem legal que ele percebeu é que, por padrão, a nossa mente não é treinada para absorver muito conteúdo. E por que ele fala isso? É só vocês pensarem. O nosso cérebro ele é a máquina principal do nosso corpo, é o carro-chefe. Então ele tem que se preocupar com funções vitais, ele tem que se preocupar com o seu sono, ele tem que se preocupar com a sua saúde. Então, por natureza, se a gente pensar do ponto de vista evolutivo, a função do cérebro básica é manter a gente vivo. Então, quando a gente começa a colocar estímulos para ele de vários conteúdos ou muita coisa para assimilar, a tendência é que ele vá descartando o que não é útil e ele mantenha só o que é de fato muito necessário. Algumas memórias pontuais, alguns conteúdos específicos. E aí você vai falar para mim, putz, então beleza, então não tem o que fazer, né? A evolução não quer que a gente aprenda. E aí eu te digo, muito pelo contrário. Na verdade, o que acontece, o que ele percebeu, é que a mente, na verdade, tem que ser treinada para ela memorizar os conteúdos. O estudo do Ebbinghaus, ele mostrou, e eu vou deixar o gráfico aqui para vocês, que quando a gente assimila um conteúdo, basicamente dentro de 3 dias, a gente já esqueceu praticamente metade daquele conteúdo. E quanto mais eu vou me afastando desse primeiro dia que eu assimilei o conteúdo, mais eu vou perdendo dele. Só que qual que é a grande sacada e por que a gente pode treinar a mente? Tem certos momentos que quando a gente faz pontos de reforço, a gente lembra aquele conteúdo de alguma maneira, faz uma recapitulação, a nossa taxa de assimilação e memorização ela volta para aquele pico. E o legal é que você começa a estender isso até um ponto que isso fica natural. Então o que é legal? Ele percebeu que você pode usar o que a gente chama de memória espaçada. Você tem aquela memória, aquele conteúdo que você assimilou, e aí quando você faz uma repetição, talvez depois de 3 dias, você estava perdendo conteúdo e você volta a assimilar ele novamente. Depois você começa a perder e já volta a assimilar. Então vocês vão ver que isso é utilizado em muitos locais. Vocês podem ver que já tem cursinhos que utilizam, cursos de idiomas que utilizam, e é bem legal porque eu também recomendo que vocês utilizem nos seus estudos. Eu, por exemplo, para aprender japonês, eu utilizei muito o Anki, que é uma plataforma de repetição espaçada. Então você coloca o que você está aprendendo, por exemplo, no meu caso, estava aprendendo o alfabeto, no caso deles, e ele vai falando para você quando que você tem que recordar cada um dos conteúdos. Então é legal porque depois que você já absorveu um conteúdo que você determina que é importante, é hora de você memorizar. E só memorizar por si só não é tão simples, você tem que treinar isso. Então o que eu acho que você tem que fazer, assim como na questão de absorção? Entender a melhor forma para você. Talvez um método para você de memorização seja aqueles post-its. Você colocar alguns lembretes e diariamente ou a cada 2 dias ir lembrando um pouco deles. Ou então você pode fazer aqueles flashcards para tentar lembrar. E também existem inúmeros outros aplicativos, eu vou botar aqui embaixo, que eles são focados nisso, focados na repetição espaçada. Tentar pegar esses momentos onde você estava prestes a esquecer e realmente reforçar o conteúdo. Então, pessoal, de verdade, se você quer aprender alguma coisa, pensa nesses 2 pilares, absorção e memorização. Desse modo, você realmente vai conseguir fazer o seu estudo, o seu aprendizado ser muito mais produtivo e até gastar menos tempo do que você está gastando hoje. Então, pessoal, era isso. Queria compartilhar um pouco com vocês do que eu percebi. Isso me ajudou e me ajuda muito até hoje. Então, muito do conteúdo que eu preparo por aqui, eu também utilizo um pouco dessas técnicas. Então, se você gostou desse conteúdo e ele te ajudou de alguma forma, eu vou pedir aqui que você curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e também se inscreva no meu canal. Isso me ajuda muito, me motiva também a continuar criando conteúdo e também melhorando esses conteúdos a cada vídeo que eu estou fazendo. Se você tem alguma sugestão de conteúdo que eu possa fazer nos próximos vídeos, deixa aqui nos comentários também. Eu vou ficar bem feliz de te responder e fazer algo diferente que vocês estão esperando. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima.